Boa noite, irmãos. Sempre é um privilégio poder compartilhar a palavra com os irmãos. Nós sabemos que o nosso pastor está lá em Atibaia, vai participar de um congresso do Pregue a Palavra. E aí, quando ele vai, nós ficamos aqui saudosos, mas ao mesmo tempo sabendo que nós precisamos continuar o trabalho, né? O pastor já está lá. Ele não foi ao culto hoje. Foi sim, né? Ele já mandou a fotinho dele aí, ele estava lá em Atibaia, já lá na igreja, foi ao culto, e nós aqui também temos a responsabilidade de estarmos congregando como igreja, como irmãos. E essa noite, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto do livro de Miqueias, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 13. Então você já pode abrir sua Bíblia aí, já deixe lá marcado no capítulo 2 do livro de Miqueias, do profeta Miqueias, e nós vamos olhar um pouco para esse texto. Mas antes de nós começarmos a aprender um pouco como Deus instrui, como Deus mostra ao povo dele alguns ensinamentos, eu gostaria de orar com os irmãos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque nós, enquanto igreja, estamos aqui nesse domingo com liberdade, podendo louvar a Ti, entoar louvores, podendo orar uns pelos outros e podendo, Senhor Deus, aprender um pouco mais de Ti com a Tua palavra, Pai. Ilumina as nossas mentes, abre, ó Deus, os nossos olhos e faz, ó Deus, com que o nosso coração possa ouvir a Tua palavra e, em obediência, responder, ó Pai eterno, com atitudes que sejam, ó Pai, conforme o Teu querer e aquilo, ó Deus, que Tu tem definido para nós. Nos dá, ó Deus, um tempo aqui de aprendizado e, ao mesmo tempo, ó Deus, um tempo de louvor a Ti, quando nós podemos, ó Deus, aprender contigo e aprender com as Santas Escrituras. Muito obrigado, ó Pai. Sempre é com o coração grato que nós oramos a Ti. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu gostaria, antes de nós voltarmos a nossa atenção para o texto de Miqueias 2, de 1 a 13, eu gostaria de começar essa exposição de hoje lendo um versículo, e aí você pode já anotar aí o versículo que se encontra no primeiro livro de Reis, na verdade são dois versículos, capítulo 4, o verso 20 e o verso 21. 1 Reis, capítulo 4, 20 e 21 vai dizer o seguinte: Judá e Israel eram tão numerosos como a areia da praia. Eles comiam, bebiam e eram felizes. E Salomão governava todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Esses reinos traziam tributos e foram submissos a Salomão durante toda a sua vida. Meus irmãos, aqui nós temos uma descrição de como o povo de Deus vivia logo após a morte do rei Davi e durante todo o reinado de Salomão. Eles comiam, bebiam e eram felizes. Aquele reino estava unido. Aquele reino era um reino harmônico. Israel era governado por um rei justo, sábio e temente a Deus, onde a prosperidade do reino era observada pelos reis vizinhos, que celebravam com Salomão, aquele rei, a glória de Israel. Durante esse período, Salomão construiu o templo do Senhor. Ele construiu um grande palácio. Ele organizou toda a estrutura administrativa do povo e do reino de Israel. Salomão teve um tempo e uma continuidade de paz, inclusive paz com os reinos vizinhos, porque esses reinos traziam, como o texto aqui de primeiro livro de Reis 4, 21 diz, traziam tributos a Israel. Era um reino que tinha um tempo de paz. Mas vocês podem observar, e por que eu trouxe, antes de focar direto em Miqueias, esses dois versículos do livro de Reis, do primeiro livro de Reis? Justamente porque deve ser um exercício de todo cristão ao ler a palavra, e principalmente os profetas, lembrar que esses profetas, eles normalmente são marcados por reis. Então, quando você olha os reis
dos profetas menores e também dos profetas maiores, você tente fazer o exercício de ir para os livros dos reis. E lá você vai ter uma referência interessante sobre como o povo de Israel estava naquele momento. Nós temos aqui, nessa breve descrição do início, o estado daquele povo. Mas então, meus irmãos, vocês podem perceber que nem tudo são flores. Por quê? Porque Salomão morre e vem outros reis. Alguns desses reis que surgem são reis tementes a Deus, mas outros não. E há um período que começa em que o povo de Deus, ele começa a se desviar, ele começa a desobedecer o que Deus tinha prescrito na sua aliança com o povo israelita. O nosso Deus compassivo, nosso Deus bondoso, nosso Deus misericordioso, ele adverte o seu povo ao longo do tempo sobre a desobediência, sobre o pecado. E como é que ele adverte essas pessoas? Como é que ele adverte o seu povo? Ele adverte o seu povo usando os seus profetas para trazer um alerta. E hoje, meus irmãos, como eu falei, nós vamos nos deter, nós vamos parar, nós vamos ver um pouco a mensagem ou a profecia de juízo sobre Israel. Por isso que nós vamos meditar no capítulo 2 do livro do profeta Miqueias. Deus vai trazer juízo sobre Israel. Aquele povo que começa bem, com um rei justo, temente, que começa a observar como é uma vida em um reinado conforme o que Deus prescreve. Nós vamos olhar que ao longo do tempo esse povo descamba em desobediência e pecado. Miqueias vai justamente falar sobre o juízo. No livro de Miqueias há um guarda-chuva maior sobre todo o livro, porque ele vai tratar de todo esse período em que Deus vai executar o seu juízo sobre Israel. E nós vamos descer e focar um pouco mais no capítulo 2. Mas lembre sempre disso, o livro de Miqueias ele vai justamente mostrar como Deus é um Deus santo e por ele ser santo, ele opera juízo. Ele é justo. E para nós iniciarmos, nós precisamos fazer uma pergunta, e a pergunta que veio quando eu estava lendo e observando é a seguinte: por que Deus traz julgamento sobre Israel? E a resposta é clara, porque Israel tinha se rebelado contra Deus por mais de 500 anos. Essa mensagem de julgamento que Miqueias traz, se vocês observarem no início do livro de Miqueias, ele vai falar que ele vai passar por 3 reinados. 4 não, 3 reinados. Ele vai passar por 3 reinados. 3 reis são levados ao trono e Miqueias vem trazendo a mesma mensagem. A mesma mensagem. Arrependam-se, presta atenção. 3 reinados. Deus é um Deus paciente. Deus é um Deus de longanimidade. E com essa longanimidade, ele vem advertindo Israel sobre todas as suas práticas pecaminosas. Ele levanta homens íntegros para alertar que a lei e os ensinamentos de Deus vinham sendo transgredidos ao longo dos anos. Essa lei vem sendo transgredida, essa lei vem sendo quebrada, e os profetas advertem. E o que acontece com o povo? Mas a resposta do povo da aliança, do povo de Israel, é mais desobediência e teimosia. Então, meus irmãos, no capítulo 2, a mensagem de Deus para o povo de Israel e para nós, agora, aqui em 2022, ela pode ser expressa com essa grande ideia que eu vou trazer para os irmãos. Deus executa o seu juízo, expondo os pecados de Israel através da mensagem de um profeta fiel. Deus executa seu juízo, expondo os pecados de Israel através da mensagem de um profeta fiel. E o primeiro ponto essa noite que nós vamos trazer, nós vamos ler do verso 1 ao verso 5.
E o verso 1 ao verso 5 diz o seguinte: ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam o mal em suas camas. Quando alvorece, eles o executam, porque isso eles podem fazer. Cobiçam terrenos e se apoderam deles, cobiçam casas e as tomam, fazem violência ao homem e à sua família, a ele e aos seus herdeiros. Portanto, assim diz o Senhor: estou planejando contra essa gente uma desgraça, da qual vocês não poderão livrar-se. Vocês não vão mais andar com arrogância, pois será tempo de desgraça. Naquele dia, vocês serão ridicularizados, zombarão de vocês com esta triste canção. Estamos totalmente arruinados. Dividida foi a propriedade do meu povo. Ele tirou-a de mim, entregou a invasores as nossas terras. Portanto, vocês não estarão na Assembleia do Senhor para a divisão da terra por sorteio. Então, como primeiro ponto, nós vamos observar que do verso 1 ao verso 5, Deus ele executa o seu julgamento expondo o pecado dos ricos gananciosos de Israel. Deus vai expor nesses primeiros 5 versículos como o coração daqueles homens estava naquela época. E, meus irmãos, para nós começarmos a observar esses versículos, nesses primeiros 5 versículos, fica claro que o juízo de Deus é executado sobre o povo de Israel em função do pecado do materialismo desenfreado, que tomou conta dos corações dos ricos naquele tempo. Esses homens ricos que possuíam grandes porções de terra, eles já tinham muita terra. Eles já eram ricos, no entanto, eles não estavam satisfeitos com sua riqueza. Eles arquitetavam maneiras de conseguir mais terras, de conseguir mais posses, sem levar em consideração a condição do próximo, do seu conterrâneo. Meus irmãos, sem escrúpulos e temor a Deus, eles tomavam a terra de seus conterrâneos mais pobres, utilizando corrupção, suborno e subterfúgios como único objetivo de satisfazer sua ganância. Nós vamos observar esse aspecto e esses pecados sendo expostos pelo profeta de Deus nesses primeiros 5 versículos. A ganância do coração daqueles homens os fazia não ter escrúpulos. Eles não olhavam para o próximo. Eles não percebiam o valor daquele que estava ao seu lado. E primeiramente nós vamos observar o verso 1 e o verso 2. Nós vamos observar o verso 1 e o verso 2 e observar como ali está desenhado um cenário de pecaminosidade da sociedade de Jerusalém. Aquele povo que lá atrás tinha sido um povo fiel a Deus, um povo que tinha andado conforme a aliança de Deus, um povo que escutava o que Deus tinha ordenado a eles, esse povo estava debaixo de uma pecaminosidade. Olha só o que diz o verso 1, acompanha aí na sua Bíblia. Ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam mal em suas camas. Quando alvorece, eles o executam, porque isso eles podem fazer. Vocês percebem que aqui o profeta Miqueias, ele adverte claramente aquelas pessoas. Ao proferir um ai daqueles. Miqueias está muito bem informado sobre o que a elite rica daquela época fazia. Eles sabiam que aqueles gananciosos faziam. Ele estava por dentro das últimas notícias. E ele olha e diz assim: ai daqueles que planejam a maldade, ou que planejam maldade. Meus irmãos, aquelas pessoas, ao invés de estar dormindo, não é isso que diz o texto? Estão o quê? Estão maquinando mal. Ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam o mal em suas camas.
o profeta registra muito claramente que eles tramavam o mal ao invés de estarem dormindo. E olha só como ele traz aqui uma relação e tem um provérbio interessante. Você pode anotar aí na sua Bíblia ou aí no seu, tomar essa nota, Provérbios 4,16. Olha só o que diz Provérbios 4,16 e que casa muito bem com essa descrição de Miqueias aqui. Provérbios 4,16 diz o seguinte: pois eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém. Aqueles ricos e gananciosos que estavam ali instalados em Jerusalém, em Samaria, em todo o reino de Israel. E ao invés deles estarem dormindo à noite, descansando a sua mente, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam planejando o mal. Eles não conseguiam descansar. Eles não conseguiam parar. A única coisa que eles conseguiam fazer era o quê? Era planejar o mal contra os seus conterrâneos, contra o seu próximo. Meus irmãos, os ricos de Israel, eles planejavam a maldade. E o texto diz que eles colocavam os seus planos em ação logo pela manhã. Aquelas mentes daqueles homens, elas não descansavam. Eles tinham uma ganância pecaminosa que tinha tomado conta do seu coração ao ponto de tentarem tomar as posses daqueles que já tinham pouco, dos mais pobres naquela sociedade. Meus irmãos, nesse ponto aqui do texto, deve saltar aos nossos olhos o fato de que é dessa forma hoje. Hoje, aqui, nesse tempo em que nós vivemos. As pessoas, muitas vezes, ao invés de descansarem, como sendo um privilégio, o privilégio de desfrutar um bom descanso. Um bom descanso, inclusive, é uma bênção de Deus. Essas pessoas aqui, elas não descansavam. Elas não dormiam. Ao invés disso, elas estavam o quê? Planejando mal contra aqueles que eram menos favorecidos, mais pobres. Quantas vezes nós não abrimos o jornal ou escutamos notícias de pessoas assim, que durante a noite, que na calada da noite, ficam planejando mal contra os outros. Ao invés de fazer o quê? Ao invés de descansar, ao invés de fazer como o salmista diz. O que o salmista diz no Salmo 3:5? O salmista diz no Salmo 3:5 o seguinte: eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. O salmista não está preocupado em fazer ou maquinar o mal por ganância. Ele está dizendo, olha, Deus me sustenta, por isso o que é que eu faço quando eu encosto a minha cabeça no meu travesseiro? Eu durmo, eu descanso. No entanto, meus irmãos, muitos nos nossos dias vivem como aqueles homens de outrora, como aqueles homens aqui do verso 1. Vivem como? Eles vivem amarrados num desejo insaciável. Tanto que o profeta aqui, ele fala o seguinte, ó, quando alvorece, eles executam. O que eles executam? Executam o mal que planejaram durante a noite. Ao invés de estarem descansando, estão planejando o mal. Meus irmãos, se vocês puderem avançar um pouquinho para o verso 11 do capítulo 3 de Miqueias. Avancem na sua Bíblia ou no seu celular. Miqueias 3, verso 11. Olha só o que diz. Seus líderes julgam a troco de suborno. Seus sacerdotes ensinam por lucro. E seus profetas adivinham em troca de prata. E ainda assim se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós. Nenhuma desgraça vai nos acontecer. Meus irmãos, aqueles homens ricos e gananciosos de Israel, associando-se com líderes corruptos. Não é isso que está dizendo o texto? Seus líderes julgam a troco de suborno. Eles colocam os seus planos inescrupulosos em ação porque eles já tinham uma liderança que os apoiava nessas propinas e nessas ideias corrompidas. Logo de manhã, o que eles faziam?
Eles executavam o mal porque eles sabiam, como está afirmando aqui Miqueias 3, que aqueles que iam julgar ou aqueles que seriam os seus líderes, eles já estavam associados a fazer o mal àquelas pessoas. Já estavam associados. Então Miqueias destaca isso. E diante de tudo isso que Miqueias fala e que Miqueias nos mostra, nós podemos parar um pouquinho aqui e pensar: por que essas pessoas que já tinham tantas posses, tantas terras, tantos dinheiros, inclusive, talvez eles nem pudessem gastar o que eles têm, como muitos hoje, nesse nosso tempo, por que eles ainda tinham, ou ainda passavam as suas noites arquitetando mais, ou arquitetando mais e mais formas de ganhar mais dinheiro, de possuir mais posses? Por quê, né? Isso é uma pergunta boa. Meus irmãos, a resposta é clara. A resposta é nítida. A resposta está no verso 2. Olha o que diz o verso 2 do capítulo 2 de Miqueias. Por que aquelas pessoas passavam a noite inteira em claro pensando como fazer o mal? A resposta está aqui, ele diz assim, o verso 2 diz: cobiçam terrenos e se apoderam deles, cobiçam as casas e as tomam. Fazem violência ao homem e à sua família, e a eles e a seus herdeiros. Meus irmãos, o pecado da cobiça dominava o coração daqueles homens. Richard Phillips vai falar o seguinte sobre a cobiça. A cobiça, ela gera insatisfação com aquilo que Deus deu. Deus deu para ele aquelas posses, Deus deu para eles todas aquelas terras, e mesmo assim eles estavam o quê? Insatisfeitos. Por quê? Porque a cobiça que estava no coração deles gerava insatisfação. Meus irmãos, Deus expressa e condena de forma veemente o pecado da cobiça. Quer ver? Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Esse é um texto que eu acho que todo mundo conhece. Deus 2 vezes adverte: não cobice, não cobice. Deus, ele dá uma ordem objetiva nessas 2 afirmações de não cobiçarás. E o que acontece, meus irmãos? Esse povo sabe que não é para cobiçar. E o que eles fazem? Esses ricos de Israel, eles sucumbem ao desejo desenfreado por mais riquezas. Essa cobiça que está no coração deles, ela assume a atitude deles. E eles põem em ação os seus planos. E a segunda parte do verso 2, ainda do verso 2, traz a consequência e traz à tona todas as maquinações daqueles ricos opressores de Israel. Nós precisamos parar um pouco aqui e observar que, para concluir seus planos ardilosos e outros pecados também, nós podemos observar que eles estão aqui. Além da cobiça, há outros pecados descritos. Quando nós lemos o restante do verso 2, nós podemos perceber que, para executar aquilo que eles maquinaram durante a noite, esses homens, eles cometeram outros pecados, além da cobiça. E é muito fácil nós percebermos nesse verso 2. Quer ver? Destaca aí, ou marca aí, ou anota aí as ações que são descritas pelos verbos que estão aí. Olha o primeiro verbo, apoderam. Olha o segundo verbo, tomam. Olha a junção desse verbo aqui com a ação, fazem violência. Tomam, apoderam, fazem violência. A cobiça deles gerou outros pecados. Os meios que aqueles homens utilizavam para ganhar para suas posses, para conseguir suas riquezas, não eram um meio legal. As riquezas auferidas por eles eram fruto de violência e opressão. Meus irmãos, é muito importante nós observarmos e abrirmos, eu vou abrir um parêntese bem aqui, ou um parêntese bem aqui, para fazer um destaque. E que destaque é esse, meus irmãos? O fato de se obter riqueza como fruto de um trabalho honesto, empreendedorismo, negócios lícitos,
dádivas, oportunidades justas de você poder ser louvado pelo seu trabalho. Isso aqui não é o que nós estamos falando. Não é sobre isso. Você empreender, você trabalhar, você ser rico, não é de forma alguma um demérito. Mas quando o fruto do que você tem ou da sua riqueza é fruto de cobiça, de opressão, de violência, deve ser veementemente destacado que é pecado. É isso que Miqueias está dizendo aqui. Está dizendo justamente isso. Vocês aí que de noite dormem, de noite ao invés de dormir, estão maquinando como oprimir o seu próximo, Deus trará juízo sobre você. Deus não deixará passar incólume aquilo que você está fazendo. Então, é importante nós destacarmos isso aqui. Quando você trabalha, quando você empreende, quando você realmente tem um compromisso em que fruto do seu trabalho gere riqueza, você deve louvar e dar glórias a Deus e graças a Deus por conta disso. Fora disso, meus irmãos, é pecado. No entanto, não é esse tipo de situação que Miqueias descreve aqui. A atitude daqueles homens era fruto de violência, era fruto de cobiça. E isso tem impacto, inclusive, sobre o futuro. Quer ver como tem impacto sobre o futuro? Olha o que diz ainda o final do verso 2. Fazem violência ao homem, à sua família e a ele e aos seus herdeiros. Meus irmãos, nesse contexto aqui do verso 2, o que acontece? Pais e mães que poderiam abençoar os seus filhos com uma herança, porque essa herança era o quê? Era fruto do que eles tinham recebido de Deus, aquela terra que aquelas pessoas tomavam era fruto do que eles receberam de Deus e poderiam deixar para os seus filhos. Esses homens estavam fazendo com que aquelas famílias não pudessem deixar a herança para os seus filhos. Elas estavam deixando aquelas pessoas sofrer no futuro. Meus irmãos, a condição para a qual aqueles homens estavam deixando, eles estavam deixando os seus conterrâneos na pobreza, simplesmente porque eles eram avarentos, cruéis e inescrupulosos. Se nós pararmos agora, meus irmãos, aqui, olharmos para o ano de 2022 agora, você com certeza você vai encontrar situações muito parecidas com aquela do profeta Miqueias. E dessa forma, Deus vai expor o pecado do coração daquelas pessoas através da advertência de Miqueias, através da mensagem de Miqueias. Meus irmãos, como Miqueias estava lá naquele tempo, dizendo que aqueles homens estavam agindo de forma incorreta, no nosso tempo também, nós precisamos abrir nossos olhos e perceber que há um alerta para nós aqui. Há um alerta para nós, enquanto igreja, enquanto pessoas, enquanto cristãos, de que a cobiça muitas vezes pode chegar ao nosso coração. Sabe quando nós somos bombardeados diariamente por uma quantidade gigantesca de anúncios de quê, meus irmãos? Propagandas, apelos para consumo e para compra desenfreada. Muitas vezes nós desejamos comprar muitas coisas que realmente nós não precisamos somente para atender um desejo. E aqui, meus irmãos, eu vou acrescentar, muitas vezes não é só um desejo, muitas vezes é apenas um capricho. Apenas um capricho. Apenas para ter. Meus irmãos, nós, talvez, quando agimos dessa forma, estamos incorrendo no mesmo pecado dos ricos e gananciosos de Israel. E sobre cobiça ou insatisfação, Paulo ele tem um conselho muito bom que ele dá para Timóteo. Olha só o que Paulo dá nesse conselho para Timóteo. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. 1 Timóteo 6,6. Meus irmãos, quando me satisfaço com o que Deus me dá, é que tenho grande lucro. O contrário será fonte de grande prejuízo. Paulo está dizendo, olha, se contente com o que Deus te deu. Não cobice o que não é seu. E na cobiça desenfreada,
você com certeza vai cambar para outros pecados. Meus irmãos, assim, Miqueias mostra claramente que Deus não é injusto. Ele não é injusto. E diante de todo esse materialismo do povo de Israel, ele mostra seu juízo. Ele não deixará as mais obras dos ricos daquela época impune. E é isso que nós é isso que nós passamos a ver a partir do verso 3. Diante de todo esse cenário de corrupção, suborno, violência, Deus começa a executar o juízo sobre Israel. Olha o que diz o verso 3 e o verso 4. Portanto, assim diz o Senhor: estou planejando contra essa gente uma desgraça, da qual vocês não poderão salvar-se. Vocês já não vão mais andar com arrogância, pois será tempo de desgraça. Naquele dia vocês serão ridicularizados, zombarão de vocês com essa triste canção. Estamos totalmente arruinados. Dividida foi a propriedade do meu povo. Ele tirou-a de mim, entregou a invasores as nossas terras. Meus irmãos, a falsa ilusão de segurança dos poderosos de Israel os levou a acreditar que ninguém estava observando as suas ações. Mas Deus, que é um Deus que não dorme, que é um Deus que está atento, ele estava olhando o que aqueles homens estavam fazendo. E Deus planejava o juízo sobre toda aquela iniquidade. Deus planejava o juízo. E esse juízo, meus irmãos, foi de tal forma que a destruição, o sofrimento e o exílio chegaria. Deus executaria e executou o seu juízo. Irmãos, esse é um alerta para nós. Quando o juízo de Deus vem, é impossível fugir dele. O julgamento de Deus chega e o próprio Deus afirma: estou planejando contra essa gente uma desgraça da qual vocês não poderão salvar-se. O plano de Deus é executado. Aquele povo é invadido pelos assírios e vai para o exílio na Babilônia, humilhando aquela elite arrogante e prepotente. Meus irmãos, ignorar as advertências de Deus expõe um coração endurecido pelo pecado. No caso daqueles israelitas, era a cobiça e a corrupção, era o materialismo desenfreado. Aquele pecado trouxe consequências para os ricos e gananciosos de Israel. E a canção que eles entoam no final do verso 4 é a descrição exata do que aconteceu. As terras que eles tomaram à força dos seus conterrâneos mais pobres, com manobras desonestas, com propina, agora foram divididas e são divididas pelos invasores. Meus irmãos, aqueles que ignoram as advertências de Deus sofrem as consequências dos seus atos. Essa afirmação serviu para os ricos de Israel e serve para nós agora. Aqueles que ignoram as advertências de Deus sofrem as consequências de seus atos. Ainda que nós não vejamos a justiça contra toda a iniquidade e pecaminosidade que assola a humanidade nesse tempo agora, e que está escancarada nos noticiários. Nós abrimos o jornal, nós assistimos o jornal, nós escutamos o rádio, a pecaminosidade, a iniquidade, onde muitas vezes os menos favorecidos, os mais pobres são subjugados, são enganados e são oprimidos. Nós podemos confiar que a ira de Deus e o seu santo juízo será exercido. Miqueias traz essa mensagem. Nós podemos confiar nisso. O nosso Deus, ele não dorme. Ainda que nós não vejamos o juízo de Deus, ele vai ser executado. Seja nesse tempo, seja no juízo final. Todos aqueles que praticarem iniquidade, um dia estarão diante de Deus e serão ali julgados por ele. Eu finalizo essa primeira parte, essa primeira sessão com o verso 5, que traz o segundo juízo. Nós vemos que o primeiro juízo de Deus é o quê? Olha, vocês vão para o exílio, olha, as terras que vocês conseguiram de forma corrupta agora, elas serão dadas aos invasores.
Então Deus já disse para eles, vai acontecer isso com vocês. Miqueias está pregando isso. E agora Deus traz um segundo juízo sobre eles. E Miqueias vai falar no verso 5 o seguinte, e eu creio que o juízo do verso 5 é pior, é o pior dos juízos, porque ele diz o seguinte: portanto, vocês não estarão na Assembleia do Senhor para a divisão da terra por sorteio. É interessante o verso 5, porque nós podemos ver que há uma consequência para o pecado daquelas pessoas. O pecado daqueles homens, a cobiça, aquele materialismo desenfreado, ele trouxe um fim muito pior. Porque além deles perderem a terra que eles conseguiram com corrupção e opressão, Deus também os tira de uma nova divisão que ocorrerá quando houver a restauração futura de Israel. Na nova aliança inaugurada por Jesus Cristo, essas pessoas serão excluídas. Meus irmãos, o dia do Senhor chegará. Neste dia, nós estaremos diante de Deus, um justo juiz. Não há uma terceira possibilidade para essa afirmação. Ou Jesus volta, ou nós morremos. Diante desses fatos, meus irmãos, nós precisamos observar como está a nossa vida. Nós precisamos rever as intenções do nosso coração. Nós precisamos voltar para uma vida que busca a direção oposta daqueles homens daquele tempo de Israel. Meus irmãos, a graça que nos alcançou faz com que nós possamos buscar a verdadeira riqueza. E qual é a verdadeira riqueza? A verdadeira riqueza, meus irmãos, é investir todo o nosso tempo, todos os nossos bens, toda a nossa saúde, toda a nossa juventude, todo o nosso vigor e disposição na obra de Jesus Cristo. Essa é a verdadeira riqueza. Nós precisamos nos empenhar com todas as nossas forças na proclamação do Evangelho. Isso é a verdadeira riqueza. Nós precisamos ficar alertas para os juízos que são trazidos a Deus para aquele tempo, mas também para o juízo de Deus sobre as nossas vidas. Então nós precisamos lembrar de forma categórica, que Deus ele expôs os pecados daqueles ricos e gananciosos. E ao expor esses pecados, ele traz também juízo. Ele traz juízo porque ele é um Deus santo, ele traz juízo porque ele é um Deus justo. Mas o texto avança. O texto avança e agora nós vamos pegar um segundo bloco, que é o bloco do verso 6 ao verso 11. E nós vamos ler do verso 6 ao verso 11 para nós pegarmos o segundo ponto de como Deus expõe os pecados e traz juízo com a mensagem fiel do seu profeta. Verso 6 ao verso 11 vai dizer o seguinte: não preguem, dizem os seus profetas, não preguem acerca dessas coisas. A desgraça não nos alcançará, ó descendente de Jacó. É isto que está sendo falado. O Espírito do Senhor perdeu a paciência? É assim que ele age? As minhas palavras fazem bem àqueles cujos caminhos são retos. Mas ultimamente, como inimigos, vocês atacam o meu povo. Além da túnica, arranco a capa daqueles que passam confiantes, como quem em volta da guerra. Vocês tiram as mulheres do meu povo de seus lares agradáveis. De seus filhos vocês removem a minha dignidade para sempre. Levantem-se e vão embora, pois este não é o lugar de descanso, porque ele está contaminado e arruinado, sem que haja remédio. Se um mentiroso e enganador vier e disser: eu pregarei para vocês fartura de vinho e de bebida fermentada, ele será o profeta deste povo. O profeta Miqueias começa agora, ele muda o foco. Ele muda o foco. Na primeira parte está focado em quem? Naqueles ricos e gananciosos. Agora, ele vai mostrar que Deus executa seu juízo ao revelar a mentira no ensino dos falsos profetas de Israel. A mensagem de Miqueias avança.
E ela avança nos mostrando uma coisa bem clara, que havia oposição à pregação verdadeira da mensagem do profeta fiel. Miqueias deixa claro nesse trecho da passagem que os profetas ali constituídos faziam uma mensagem ou traziam uma mensagem carregada de mentiras e promessas que agradavam aos ouvintes, mas que continham veneno para o povo de Deus. Ao lermos os versos 6 e 7, fica bem claro o conteúdo da mensagem impregnada e do engano. Olha só o que diz os 2 versos. Não preguem, dizem os seus profetas. Não preguem acerca dessas coisas. A desgraça nos alcançará. Não nos alcançará. Ó descendência de Jacó. É isso que está sendo falado. O Espírito do Senhor perdeu a paciência? É assim que ele age? As minhas palavras não fazem bem àqueles cujos caminhos são retos? Meus irmãos, Miqueias está dizendo o seguinte, e deixando claro para aquelas pessoas, e para aqueles homens que estavam ali profetizando, aqueles profetas que falavam aquilo que está registrado no verso 6 e verso 7, não são profetas constituídos por Deus. Aqueles homens eram homens contratados pelos ricos os ricos gananciosos de Israel para profetizar de acordo com o coração corrompido deles. Os ricos dos versos anteriores contratavam profetas para fazer o quê? Para profetizar conforme eles queriam. Meus irmãos, mas há um profeta fiel aqui. Miqueias é o profeta fiel. E esse profeta, ele precisa enfrentar aqueles homens. Ele precisa enfrentar aqueles profetas falsos. E essa tensão que existe sempre entre aqueles que profetizam a verdade, aqueles que falam a verdade, e profetas mentirosos, homens comprometidos com corrupção, homens que não têm compromisso com a verdade, ela se estende por toda a história da Bíblia. A Bíblia ela registra vários confrontos entre profetas fiéis e falsos profetas. Podemos facilmente lembrar de alguns aqui, e os irmãos, com certeza, lendo a palavra, já passaram por vários textos que mostram profetas fiéis a Deus confrontando falsos profetas. Um deles é Jeremias. Se você puder aí, no dia 2, que é feriado, leia Jeremias 28. Né? Tire um tempo lá, leia Jeremias 28. Em Jeremias 28, Jeremias expõe um profeta falso, que é Ananias. E Jeremias confronta esse homem. E quando ele confronta esse homem, a liberdade de Jeremias é tolhida, é tirada. No entanto, Deus ele traz juízo sobre a vida de Ananias. E como ele estava profetizando mentiras, em pouco tempo Ananias morre. E aí, cenas de Jeremias 28, cada um pode depois tirar um tempo e ler. Ali você vê o confronto de um verdadeiro profeta contra um falso profeta. Meus irmãos, nesse contexto de oposição à verdade de Deus, não há como deixar de falar aqui nos grandes momentos de tensão, embate entre Jesus e os fariseus. Na verdade, aqueles fariseus eles se opunham à verdade que Jesus trazia. Quando Jesus desmascara vários daqueles fariseus, eles vêm em oposição e eles tramam. Ainda que Jesus estivesse fazendo bem, ainda que Jesus estivesse fazendo milagres, eles continuavam em oposição. Por quê? Porque a mensagem deles era uma falsa mensagem. E o que nós podemos observar hoje? Hoje nós podemos observar que existem falsos profetas, ou será que nós não temos falsos profetas? Meus irmãos, nós vivemos tempos de falsos ensinos. Quando nós, como cristãos fiéis, que tem a Bíblia como balizadora da nossa vida, quando nós, meus irmãos, nos opomos frontalmente a alguns temas como liberdade sexual ou libertinagem sexual, quando nós, como cristãos, nos opomos a temas como homossexualismo, como nós, enquanto cristãos, nos opomos a temas como materialismo e consumo exagerado, quando nós, enquanto cristãos, nos opomos a temas quanto ao aborto, porque nós acreditamos que tais práticas são pecados contra o Deus Altíssimo, nós estamos
desmascarando falsos ensinamentos. Estamos nos posicionando como crentes fiéis, como cristãos fiéis, que entendem e acreditam que essas práticas são pecados contra Deus. Essas práticas, meus irmãos, que há tão pouco tempo eram motivo de vergonha, de opróbrio, hoje são motivo de quê? De orgulho. Nós podemos ver na nossa sociedade isso de forma clara. Um exemplo é que quando vemos uma marcha onde o pecado praticado por determinadas pessoas é exaltado e dito que é motivo de orgulho, é ensinamento falso. É ensinamento que vai diametralmente oposto ao que nós vemos que a palavra ensina. Esses homens que estavam pregando no tempo de Miqueias, dizendo, olha, não se preocupem, Deus não vai trazer juízo, não se preocupem, isso é assim mesmo. Será que Deus vai remover o espírito dele? Não. Eles estavam pregando mentiras. E hoje nós observamos, nesse tempo que vivemos, pessoas fazendo as mesmas coisas, pregando o mesmo, tendo o mesmo discurso. E nós, enquanto crentes fiéis, enquanto pessoas que conhecem o preço que foi pago na cruz por nosso Jesus Cristo, e o quanto se custou para que a palavra chegasse até nós não podemos compactuar com esse tipo de mensagem. Nós precisamos nos posicionar como Miqueias aqui. Miqueias olha para aqueles homens e diz, a mensagem de Deus não é essa que vocês estão aqui pregando. A mensagem de Deus é, eu vou trazer juízo sobre esses ricos gananciosos. Eu vou trazer juízo. Quando nós nos posicionamos do lado da palavra de Deus, com toda certeza virão falsos profetas, falsos ensinamentos. E esses falsos ensinamentos, meus irmãos, eles tentam diluir a verdade. E como é que eles tentam diluir a verdade da palavra? Eles tentam diluir a verdade da palavra com mentiras. Quando nós olhamos para o texto, é o que vemos. Eles falam que não preguem, não falem, não vai acontecer desgraça. Aqueles falsos mestres, com seus corações corrompidos e suas profecias mentirosas, diziam que o juízo de Deus não viria. Eles diziam que não era para eles se preocuparem. Olha, vocês não se preocupem, porque essa cobiça toda que vocês estão aí, esse mal todo que vocês estão fazendo aos seus conterrâneos, não vai ter juízo de Deus. Não se preocupem, porque enquanto vocês de noite ficam maquinando, Deus não está vendo. Deus não vai trazer juízo. Essa era a pregação desses profetas. E nós podemos observar, meus irmãos, que essas maquinações, elas existiram e elas existem. Nós não precisamos ir muito longe para observar que muitos púlpitos, no nosso tempo, pregam muitas mentiras que diluem as verdades eternas. E essas mentiras, elas diluem de que forma? Elas diluem acariciando os egos de homens. Por quê? Por que acaricia o ego? Porque retira da pregação o julgamento de Deus sobre o pecado. Romanos 6,23, ele traz uma verdade muito real, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Há um salário para o pecado. E o salário para o pecado é o quê, meus irmãos? A morte. Não tem como fugir dessa pregação. Não dá para não olhar e deixar somente a segunda parte do texto. Olha, Deus tem um dom gratuito, a vida eterna, mas ele também há também um salário para o pecado. E essas afirmações, elas vão se estendendo, elas se estendem pelo verso 7 todinho, onde esses homens, esses falsos profetas, destacam somente um aspecto do caráter do nosso maravilhoso Deus. E eles dizem lá no verso 7, você pode acompanhar aí, será que o Espírito de Deus perdeu a paciência conosco? Deus, ele é paciente. Mas a gente não deve esquecer que ele também é santo. Nós não podemos esquecer que também ele é justo e que ele não compactua com o pecado. Meus irmãos, tempos bem parecidos com os nossos são aqueles tempos de Miqueias. E aqui cabe algumas palavras do Richard Phillips, que ele afirma o seguinte: a profecia falsa não só entorpece a consciência dos ouvintes diante das exigências morais de Deus,
mas também vende a graça de Deus a preço de banana. E eu somo a isso o que Dietrich Bonhoeffer diz: a graça barata é a pregação do perdão sem exigência de arrependimento, sem exigência de arrependimento, do batismo sem a disciplina da igreja, da comunhão sem a confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem cruz, é a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. A graça sem esses componentes é uma graça barata, é uma graça que serve simplesmente para amaciar egos. Meus irmãos, aquelas mentiras pregadas por aqueles profetas para os ricos de Israel, elas simplesmente serviam para cegar aqueles homens. E ao cegar aqueles homens, eles praticavam tudo o que está descrito no verso 8 e no verso 9. Eles roubavam, eles saqueavam, ao ponto de despejar mulheres e despejar crianças. Miqueias encerra suas palavras aos ricos gananciosos de Israel com o verso 10 e 11. No verso 10 e 11, você pode observar na sua Bíblia, ele afirma que os pecados deles serão retribuídos com exílio. Aqueles homens perversos de Israel serão levados de suas terras que eles conseguiram com ganância e corrupção. No verso 11, ele expõe mais uma vez o coração daquelas pessoas. E ele expõe dizendo: olha, vocês só querem profetas que mintam para vocês. Vocês só querem profetas que os deixem entorpecidos. Vocês só querem profetas que os deixem tranquilos, com a consciência de vocês tranquila. E com a consciência de vocês tranquila, vocês podem pecar deliberadamente contra Deus. É o finalzinho do verso 11. Eu pregarei para vocês fartura de vinho e de bebida fermentada. Ele será o profeta deste povo. O profeta deste povo seria aquele que diria: olha, está tudo bem. Façam o que vocês têm feito. Não se preocupem. Deus não trará juízo. E Deus traz o juízo. E eu vou finalizar aqui, meus irmãos, com o verso 12 e o verso 13, que traz para a gente o ensinamento que também Deus executa o juízo, mostrando que Ele é a fonte de toda a salvação. Depois desse cenário que nós passamos, em que homens gananciosos, profetas mentirosos, homens que simplesmente trabalhavam para mentir, para subjugar o povo de Deus, no verso 12 e no verso 13, mostram um outro aspecto, o aspecto da salvação. Quando Deus traz o juízo, Ele também traz a salvação. O verso 12 e 13 vai dizer: vou de fato ajuntar todos vocês, ó Jacó. Sim, vou reunir o remanescente de Israel. Eu os ajuntarei como ovelhas num aprisco, como um rebanho numa pastagem. Haverá ruído de grande multidão. Aquele que abre o caminho irá diante deles. Passarão pela porta e sairão. O rei deles, o Senhor, os guiará. Meus irmãos, a mensagem de Miqueias é encerrada com um destaque para a misericórdia, para a esperança e para a restauração. E é bem isso que acontece aí no verso 12 e no verso 13. Esses dois versos, eles trazem um refrigério para a nossa alma. Porque, meus irmãos, nesses dois versos, nós podemos com certeza, com absoluta certeza, fazer uma ligação. Nós podemos fazer uma ligação com o Salmo 23. Nós podemos fazer uma ligação com o pastor de João 10. Nós podemos ver ali Deus sendo o nosso bom pastor, o nosso rei pastor. Nesses dois versos nós podemos perceber o caráter completo de Deus, onde a boa nova do Evangelho ela nos revela que Deus é santo, mas também que Deus pune o pecado. Que Deus é um Deus amoroso e misericordioso. Ele é um Deus como um pastor que cuida das suas ovelhas. É um Deus que mostra misericórdia. Ele mostra misericórdia para aqueles que se arrependem verdadeiramente. Ele cuida de nós. Ele é um Deus que é salvador. Ainda que execute o juízo, Ele traz libertação. Ele derrama misericórdia. E Ele derrama misericórdia. Meus irmãos, olha só como o nosso bom Jesus,
ele afirma sobre o pecado, sobre o mal e sobre a morte. Anote aí, João 5,24 diz o seguinte: eu lhe asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. O verso 12, o verso 13 de Miqueias diz: olha, há exílio, há julgamento, mas eu serei sempre o pastor de vocês. Eu vou juntar esses poucos aqui que creem em mim, e esses poucos que creem em mim, que são fiéis, eu os ajuntarei como um pastor. Como um pastor que não deixa faltar nada. Como um pastor que vigia o aprisco contra, contra aqueles lobos que talvez tentem fazer mal para a ovelha. O nosso Deus, ele é o nosso rei pastor. Ele é o nosso bom pastor. E Miqueias finaliza aqui afirmando que Deus ele executa o seu juízo, expondo os pecados de Israel através da mensagem de um profeta fiel. Para finalizar, meus irmãos, eu quero que nós possamos pensar um pouco sobre algumas coisas, trazer algumas aplicações à nossa vida. E nessa semana que nós começamos, nós possamos, ao deitar todas as noites, nós venhamos sempre agradecer a Deus pelas inúmeras bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Mas que também, naqueles minutos que antecedem o nosso sono, o nosso proceder seja diferente daqueles homens que planejavam mal contra os mais pobres. Que nós também, no nosso tempo, na nossa vida, nós possamos lembrar de sondar os nossos corações, pedindo a Deus que Ele revele se há em nós algum traço de cobiça, ou se nós estamos insatisfeitos com o que Deus já tem nos dado, como insensatos, correndo atrás de riquezas perecíveis, esquecendo da advertência de Jesus, quando Ele diz: olha, contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Que os nossos corações sejam aquecidos por pregações duras, mas que exaltam o sacrifício de Cristo por nós, que nos confrontam em nossos pecados e nos levam a arrependimento verdadeiro, que nos fazem lembrar sempre da lista de pecados de 1 Coríntios 6, de 9 a 11, nos trazendo à nossa consciência sempre a dependência de Deus. Meus irmãos, que o nosso coração seja um coração que agradece a Deus por Ele cuidar de nós como um pastor. Que nós possamos, meus irmãos, na nossa caminhada, sermos gratos pela salvação conquistada com sangue precioso de Jesus. E esse sangue ele nos assegura a certeza que nós desfrutaremos juntos com Ele na eternidade a liberdade que foi garantida na cruz. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, que é viva, ela é eficaz, ela nos traz, Senhor, confrontações e, ao mesmo tempo, ela nos traz conforto, ela nos dá esperança. Ela faz, Deus, com que nós olhemos para esse tempo, mas que nós percebamos que Tu é fiel, que Tu é bom, que Tu é justo, que Tu é santo. E diante, ó Deus, da Tua palavra, nós possamos dobrar a nossa cerviz, diferente daqueles homens daquela época, e nos colocar diante de Ti como servos humilhados, sabendo que Tu é que nos sustenta. Obrigado por tudo, Senhor. Cuida de nós, olha por nós, transforma os nossos corações e mentes. Essa é a minha oração, Pai. Em nome de Jesus, amém.